E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Pontualmente às 11 horas. Por incrível que pareça, acho que tudo funcionou como deveria. A ideia hoje é testar o formato de transmissão, conversar um pouquinho com vocês, bater um papo em tempo real, poder responder algumas dúvidas, algumas perguntas que por vezes passam despercebidas no canal ou até mesmo não fazem parte do assunto principal do vídeo, acabam passando, às vezes a pessoa não pergunta porque não tem a oportunidade ou acha que não vai casar muito bem com o assunto do vídeo. Então a ideia é começar a partir do próximo ano agora, fazer lives com alguma frequência. Aí no sul tem muita madeira boa, comentário do Evandro. Tem, mas assim, ó, Evandro, eu vou te dizer que é complicado de achar madeira, porque assim, as empresas que se especializaram em distribuição de madeira aqui na região, elas cobram o preço que elas querem. Então tem meia dúzia de madeireira aí certificada que você realmente consegue comprar as coisas com uma origem decente de procedência, que você sabe que não foi fruto de desmatamento ilegal, por exemplo, algo que é preocupação de muitas pessoas, por incrível que pareça aqui. Pessoas que vão comprar para obra e têm essa preocupação de pedir certificado, de saber de onde vem. Então essas empresas que estão certificadas, elas cobram o preço que elas querem. Mas o comum aqui do sul é pinos, eucalipto, cedrinho e é bastante popular o cambará aqui também. Então, acho que é cambará o nome da madeira, acho que é. Então essas são madeiras de loja de material de construção. E acaba que fica meio girando em torno disso daí, né? Fica tudo em volta do que a loja de material de construção da cidade tem, porque daí madeireira especializada, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade de quase 40 mil habitantes, não tem nenhuma madeireira. Tem lojas de material de construção que vendem madeira, mas não tem uma empresa específica que venda madeira de lei, por exemplo, madeira para marcenaria, alguma coisa nesse sentido. Então acaba complicando alguns aspectos. Deixa eu ver quem mais está no chat aqui. Pessoal aí que é membro do canal, que participa também do meu curso de marcenaria, em peso aí no chat. Dizendo aí que estão participando em peso. E que legal que vocês participam em peso. Na verdade, a diferença da comunidade do canal, ela começa por aí. As pessoas que participam de forma mais ativa, de forma mais direta, e que colaboram também com o crescimento do canal. O canal ele começou sem nenhuma pretensão muito ambiciosa, digamos assim, porque ele começou como um hobby, assim como é a marcenaria para mim. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu gostava do que eu fazia. Eu já criava conteúdo antes, só que não na área da marcenaria, por exemplo. Então, eu sempre gostei de ensinar, essa que é a grande verdade. E daí eu acabei meio que virando o foco do canal, digamos assim, para esse viés mais educativo. E eu tentei, ao longo dos anos que foram passando, ir transformando esse conteúdo em algo mais frequente, mais recorrente, porque a partir do ano que vem, a ideia é que eu me dedique em tempo mais integral, digamos assim. Uma vez que eu estou às vésperas da minha aposentadoria, do meu trabalho convencional. Então, para não ficar zero renda, eu vou focar um pouquinho no canal para tirar um extra, digamos assim, já que o meu trabalho vai deixar de ser a minha fonte principal de renda, para poder ter uma fonte que me mantenha e que me permita trabalhar de forma mais focada na produção de conteúdo. É algo que eu gostei de fazer desde o primeiro vídeo que eu gravei, lá em 2010, foi o meu primeiro vídeo. Então, é algo que eu sempre gostei de fazer e acho que é algo que eu vou gostar de fazer por um bom tempo ainda. Se um dia eu enjoar, bom, aí paciência, né? A gente muda de ramo de atividade de novo e vai fazer outra coisa. Comentário do Luiz aqui, ó. Ricardo, acho que tu tem minha idade. Tu falar em aposentadoria me dá calafrios. Sim, eu tenho 40 anos, eu vou completar 41 em janeiro agora. É que assim, ó, aposentadoria, o que a pessoa entende? A pessoa chegou, entre aspas, no fim da vida, digamos assim. Tudo que ela queria produzir, ela já produziu, ou poderia produzir, ela já produziu. Tá lá, digamos assim, não tem mais condições de trabalhar. Eu estou trabalhando há quase 15 anos para minha aposentadoria. Então não é uma coisa que começou agora. São 15 anos de planejamento, são 15 anos de abrir mãos de alguns confortos, de algumas coisas que as pessoas dizem, eu mereço, hoje eu vou fazer isso. Então eu também sabia que eu merecia, mas eu não queria fazer aquilo naquele momento. Então abrindo mão de algumas coisas, trabalhando com um foco acima da média, fazendo um planejamento acima da média, eu estou há 15 anos bolando esse plano, digamos assim, amornando esse plano de aposentar aos 40.
Então, na verdade, eu estou um ano atrasado. Eu queria que tivesse sido feito isso na virada do ano passado, não foi possível, mas agora na desse ano, então, está assinado, digamos assim, o contrato. É mais ou menos isso. Mas é um planejamento, tá? São 15 anos planejando, pensando, fazendo os investimentos certos e errados, acertando, errando, acumulando um pouco de capital para ter uma segurança, para ter uma tranquilidade que me permita, por exemplo, ficar alguns anos sem depender de nenhuma renda. Então, basicamente é isso. É um plano de uns quantos anos aí, não é uma coisa que, mês passado eu resolvi e agora eu disse que eu vou me aposentar. Não, calma aí que não é bem assim também. Tem toda uma história por trás dessa situação aí. Dúvida do Alex Adriano aqui, ó. Quais as madeiras você encontra com mais facilidade aí na sua região? Aqui no Mato Grosso do Sul, só cambará e pinos. Eu, sinceramente, eu trabalho muito com pinos e eucalipto aqui, porque, como eu já mencionei antes, é a madeira que eu encontro na loja de material de construção que fica a 2 quadras aqui de casa. Então é fácil até para eu ir lá e buscar uma tábua nas costas se eu preciso para fazer um projeto. E eles têm, normalmente, madeira praticamente seca. Se eu deixar ela 2, 3 semanas na oficina, ela está pronta para utilizar. Então eu faço muita coisa com pinos, muita coisa com eucalipto, mas eu consigo algumas outras madeiras também, de forma fácil, de forma assim, direta, de ir ali na loja aqui da minha cidade, por exemplo, comprar e eles entregar aqui em casa ou ir buscar lá. Tem, como eu mencionei, o pinus, o eucalipto, o cedrinho é muito popular aqui, o cambará também, e garapeira e angelim, muitas lojas têm aqui disponível também. Então são essas as madeiras assim que são mais fáceis de encontrar em qualquer loja de material de construção aqui da cidade. Isso é o básico do básico. Mas daí varia, né? Tem algumas empresas aqui que às vezes tem alguma espécie de madeira diferente, como, por exemplo, uma que eu nunca consegui comprar porque sempre acaba o estoque antes de eu ficar sabendo, e daí os caras lá da loja de material de construção não têm a capacidade de me mandar uma mensagem quando vem. Mas é o eucalipto cidró, eu não sei como é que é o nome científico da madeira, aqui o pessoal chama de eucalipto cidró, uma madeira muito boa de trabalhar, muito durável e muito bonita também, porque ela é muito parelha, muito com os veios muito uniformes, assim. Então é uma madeira que fica bem bonita para mobiliário, é bastante utilizada, inclusive em marcenarias, algumas que restam aqui na região. Mas basicamente são essas aí. Ó, o Evandro comentou aqui que na região dele também é assim, ó, madeira de construção civil, Cambará e Peroba do Norte. É difícil, tem regiões que são bem agraciadas, vamos dizer assim, né, com a questão da disponibilidade de madeiras. Mas daí é uma peculiaridade de cada região. Por isso, assim, ó, até uma dica aí pro pessoal que vai fazer projeto de marcenaria, não fica se apegando a que tipo de madeira eu uso, vai primeiro procurar o que tem disponível. E outra dúvida bastante comum, assim, onde eu consigo madeira? Isso aí, hoje você tem que pensar o seguinte, muita coisa se resolve pela internet e muita coisa não se resolve pela internet. No caso de conseguir madeira, frequentemente eu recebo essa pergunta, até aproveitar para deixar isso registrado aqui, é que você tem que bater perna na cidade, ir de loja em loja de material de construção, madeireira, empresa que faz deck, que faz pergolado, também costumam vender a madeira avulsa em algumas situações, então você tem que bater perna na cidade, catalogar as lojas que têm disponibilidade, que tipo de madeira eles têm, perguntar se eles têm só a madeira bruta, se eles têm a plainada, se é verde, se é seca, se entrega, quanto cobra. Então tem que bater perna, tem que fazer uma listinha e manter esses contatos perto de você para quando você tiver um projeto aí, poder buscar a madeira de uma forma mais simplificada, digamos assim, mais direto no ponto onde vai ter o fornecimento da matéria que você precisa. E se a madeira que você tiver aí disponível for verde, como é o meu caso aqui, não é verde, mas ela é semi-seca, digamos assim, daí você tem que se preparar antecipadamente, vai querer fazer um projeto em janeiro, em outubro você já tem que comprar madeira, deixar ela aclimatar, deixar ela secar, deixar ela estabilizar, para você conseguir trabalhar. Então, algumas dicas aí que você tem que resolver as coisas batendo perna pela cidade, não só pela internet, porque nem tudo se resolve pela internet. Agora sim, chegando na pergunta do Alex, você tem outra profissão ou a marcenaria e o YouTube são seu único trabalho? Na verdade, nem a marcenaria é meu trabalho e nem o YouTube é meu trabalho. Tá? Eu sou programador, eu sou desenvolvedor de sistemas e eu trabalhei desde sempre com tecnologia. A marcenaria veio para eu não enlouquecer vendo código-fonte na minha frente. Então, o que eu quero agora, o que eu vou fazer agora, na verdade, na virada para o ano que vem agora, é me aposentar da programação. Então, eu vou manter só 2 clientes que eu ainda tenho. Não por questões financeiras, mas por consideração a esses 2 clientes que foram
dos meus primeiros clientes, os que mais me ajudaram quando outras empresas não acreditavam em mim, eles depositaram confiança e praticamente todas as fichas da empresa, digamos assim, na minha competência de fazer o sistema para eles. E então esses 2 clientes eu vou manter por um tempo ainda, enquanto eles julgarem que o meu serviço é necessário, eu vou manter eles, mas eu estou anunciando oficialmente a minha aposentadoria da área de programação. E daí eu quero me dedicar um pouco mais ao canal, transformar o canal, entre aspas, em uma empresa, tá? Tentar gerar uma renda um pouco mais constante, mais confiável, digamos assim, que eu possa não zerar minha renda por completo, mas a ideia é trabalhar no canal em tempo integral, digamos assim, a partir do ano que vem. É claro que muita água precisa passar embaixo dessa ponte ainda, mas essa é a ideia, esse é o plano. A única coisa que não vai fugir do meu plano é a minha aposentadoria da área de programação. Não quero mais, estou de saco cheio, essa que é a verdade. Não tem mais condição psicológica de eu continuar fazendo isso. E sim, sou do Rio Grande do Sul, para quem chegou depois aí. Sou de uma cidadezinha perto da capital chamada Dois Irmãos. Tá? É entre a capital e a Serra Gaúcha. A minha cidade é bem o meio do caminho entre capital e Serra Gaúcha. Cidadezinha boa de morar, colonização majoritariamente alemã, uma cidade, eu diria que é uma cidade padrão europeu de qualidade. Tá? É uma cidadezinha bonitinha, que tem florzinha plantada no meio da calçada, que pinta o meio-fio em todas as ruas da cidade, que a prefeitura passa cortando a grama no passeio onde não tem passeio, onde não tem calçada, em todos os bairros, pelo menos uma vez por mês. Então é um lugarzinho bem interessante de se morar. Qualidade de vida boa, custo um pouco elevado por conta das comodidades, digamos assim. Mas enfim, é um bom lugar para se viver e ter uma família. Pelo menos é o que eu penso. Senão não estaria aqui, obviamente, né? Pergunta do Elton aqui, perguntando se existe algum equipamento para verificar a umidade da madeira. Sim, existe. Se você procurar, principalmente em AliExpress, encontra uns mais baratinhos, mas tem uns renomados aí na internet também. Mas tem detector de umidade ou verificador de umidade em madeira. Se você pesquisar, você encontra alguns aparelhos. Eu, particularmente, não vou por esse caminho aí. Eu já tenho uma certa noção, um certo tato, digamos assim, de secar a madeira dentro da oficina ou em ambientes aqui no meu terreno, que me permitem ter uma noção de quando a madeira está boa ou não para utilizar. Com o tempo você vai desenvolvendo essa habilidade também. Então o medidor pode sim ajudar, pode sim ser uma ferramenta interessante, mas eu acho que vale mais o sentido do marceneiro do que uma porcentagem em um aparelho que muitas vezes, nesse caso desses aparelhos medidores, chega a ser um pouco duvidosa, né? Leonardo, para alinhar a madeira, eu preciso de uma plana ou existe alguma dica para o iniciante do zero? Então, Leonardo, o que eu sempre digo é assim, ó, não associa tarefa com ferramenta. Tá? Entende o que você precisa fazer. Se a madeira está torta, você sabe que você precisa remover aquela parte curvada. Então, por exemplo, se ela está torcida, você vai ter que remover a parte mais alta até alinhar ela com a mais baixa. Você vai ter que remover as imperfeições, os desníveis ali para chegar no resultado que você quer, que é a madeira plana, completamente aparelhada para usar em um projeto. Eu sempre brinco, se você vai fazer isso com uma faca de pão, raspando a ponta que está mais alta ou com uma plana, não importa, desde que você saiba onde você quer chegar. Então tem plana manual, a plana manual elétrica, com lixadeira você consegue fazer de várias formas diferentes, não só com uma ferramenta específica, desde que você entenda o que você precisa fazer. Tá? Então basicamente é isso, entender o processo, entender onde você quer chegar, que daí você vai descobrindo formas de fazer aquilo. Um gabarito para uma serra circular, por exemplo, pode servir como desempenadeira e por aí vai. Então existem sempre várias formas de chegar ao mesmo resultado. Isso não vale só para marcenaria, isso vale para muita coisa, e é importante você desassociar a ferramenta da tarefa. Quando você faz isso, você começa a entender melhor como as coisas podem ser feitas, adaptando com os recursos que você tem. Meu primeiro projeto de marcenaria eu fiz com uma furadeira da Skill, furadeira elétrica, que não tinha controle de rotação, então eu não podia usar como parafusadeira. Como eu não podia parafusar, eu fiz com martelo e prego. Como eu não tinha plana, eu dei uma lixada na mão, porque eu não tinha lixadeira, e eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo do canal em 2026, que eu vou refazer esse projeto hoje, acho que uns 10 anos depois que ele foi feito, usando todo o conhecimento e todo o equipamento que eu tenho disponível hoje, para a gente ver os dois extremos. O absoluto zero, de quando você está começando, sem experiência, sem ferramenta, sem recurso, digamos assim, e hoje com
recursos e conhecimento. Mas o mandatário aqui é você entender o que você precisa fazer. Vamos ver o que mais tem aqui. A pergunta aqui da Márcia. Você está planejando fazer mais conteúdo silencioso? Fica legal e acho que deve fazer alguns, mas acho que o seu forte realmente é ensinar. Então, o que eu vou fazer? Eu entendo que a explicação ela é importante para algumas pessoas e totalmente dispensável para outras. Eu entendo isso porque eu também assisto ambos os conteúdos. Mas a minha ideia é que os projetos de marcenaria, eles comecem a ser feitos no formato silencioso. Provavelmente a Márcia está comentando isso, para quem não é membro do canal. Ontem eu disponibilizei um vídeo antecipado para membros, vai ser publicado no domingo, às 10h30, 11 horas da manhã, não sei. Vai ser publicado. E é um projeto onde eu não falo nada, eu não explico nada, eu só vou fazendo o projeto. A ideia é que os projetos comecem a ser disponibilizados nesse formato no canal. E os vídeos com explicações, eles sejam feitos separadamente, digamos. Por exemplo, a execução do projeto vai ser sem explicações, e quando é necessário uma explicação, quando é algo que realmente precisa, eu faço um vídeo separado explicando aquilo que realmente precisa. Por quê? Tem dias que eu gosto de ir para a oficina e fazer marcenaria. E se eu tenho que gravar, explicar, pensar em como as pessoas vão entender aquilo, pensar em ser claro o suficiente para que o maior número de pessoas consiga entender aquilo, eu acabo não aproveitando a execução do projeto. Então eu tenho que estar muito mais focado e preocupado com a explicação que vai estar por trás do que eu estou fazendo do que o projeto que eu estou fazendo. Então os projetos vão ser, entre aspas, silenciosos, para que eu possa ir para a oficina e só colocar o celular lá e eu só preciso pensar no ângulo que eu vou captar a imagem. Então eu não preciso me preocupar em explicar o que eu estou fazendo ou porquê, enfim. Então essa que é a ideia, para eu poder também aproveitar a marcenaria do jeito que eu gosto. Para você ter uma ideia dos projetos que eu fiz no decorrer agora de 2025, provavelmente a metade deles não foi nem gravado e nem disponibilizado no canal, porque são aqueles dias que eu quero ir para a oficina fazer marcenaria. Eu não quero explicar, eu não quero dar aula, eu não quero ensinar, eu só quero aproveitar o meu tempo fazendo marcenaria. Então muita coisa acabava não indo para o canal. O que eu vou fazer agora é colocar basicamente tudo no canal, ou pelo menos a grande maioria, e nesse formato sem as explicações. A ideia do canal é sempre ajudar o maior número de pessoas possível, mas acima de tudo, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas eu aprendo quando eu ensino. Então sempre que eu quero aprender uma coisa, eu faço um vídeo. Às vezes não é publicado, porque não fica dentro dos padrões, digamos assim, de um conteúdo que eu gostaria de assistir, mas normalmente eu gravo aquilo que eu quero aprender, porque é a forma que eu mais consigo memorizar a informação, que eu mais consigo assimilar as coisas que eu consumo de conteúdo. Então eu sempre faço o vídeo que eu gostaria de assistir. Eu acho que isso ajuda bastante também. Tem muita gente aí que faz vídeo porque quer fazer o vídeo, porque tem um viés econômico, digamos assim, atrás daquele vídeo. Eu faço o vídeo que eu gostaria de assistir. Então seja um teste de ferramenta, seja um projeto, eu tento fazer ele da maneira que eu gostaria de assistir. Então por isso que eu acho que acaba saindo um pouco da curva em algumas situações. É mais... tem bastante conteúdo assim, mais padrão, mais do mesmo, digamos assim, mas eu sempre tento, ao menos, embutir alguma coisa diferente ali no meio do vídeo para dar um diferencial, alguma coisa que você não encontraria em outros canais mais, entre aspas, comuns, digamos assim. Quais tamanhos de parafuso você usa naquele gabarito de furo da Wood Fox, o Pocket Hole? Eu uso o de cabeça flangeada e ele é de 20 ou 25 milímetros, eu acho que ele é 3 por 25 ou 3 por 20, uma coisa assim, eu tenho que olhar, conferir lá na oficina, mas eu acho que é 3 por 20 ou 3 por 25. Quase certeza que é 3 por 20 e cabeça flangeada. Na verdade vai mudar conforme a espessura da chapa que você usa, então chapa de 15, por exemplo, eu acho que usa o de... nem sei se é de 20. Nem sei se é de 20 milímetros, mas eu acho que é de 20 milímetros. E daí chapa maior, de 20 milímetros, por exemplo, tábua de 20, de 20 milímetros de espessura, consegue usar parafuso de 25. Eu acho que é esses tamanhos aí, mas tem que testar e eu posso confirmar depois na oficina. Se você deixar um comentário aí em algum vídeo do canal, eu confirmo para você depois. Comprou uma tico-tico da VAP para iniciar. Que dicas você dá para fazer uma cadeira de criança em madeira? Faz um molde antes, tá? Pega alguma coisa aí, faz um molde, nem que seja de papelão, para você ter o tamanho das peças, encaixar, ver como é que vai ficar. E daí depois com esse molde você começa a pensar nas peças propriamente da cadeira. Sempre
pegar um desenho como base e, se possível, fazer um molde ou um protótipo, tá? Isso é muito importante para você errar menos e perder menos material. Deixa eu ver aqui, comentário do Dorval Souza, de Ribeirão Preto, São Paulo. Sobre o alinhamento, eu descobri com o tempo que pagar um pouco a mais na madeira planada do que alinhar na marcenaria. Tem os dois lados aí, Dorval. Eu, por exemplo, não posso comprar madeira planada. Por quê? Porque ela vem aplanada, não aparelhada. Tá? O que eles fazem lá na madeireira, nas lojas aqui que vendem madeira, loja de material de construção? Eles têm um desengrosso industrial enorme lá e eles passam a madeira de pé e deitada, passa, por exemplo, vai pegar tábua, eles juntam 4, 5 tábuas, uma de pé assim com a outra, passa no desengrosso, vira, passa do outro lado e nas faces também. Ou seja, elas vêm planas, mas não vêm com os lados em esquadro um com o outro. Tá? Nunca vem paralelos e nunca vem com esquadro. Então, para mim, não é vantagem. Tá? Porque eu pago de 30% a 40% a mais no preço da madeira aplanada e ela não vem do jeito que eu preciso. Então, eu preciso refazer o trabalho na oficina. Se é uma madeira muito bruta, vale a pena eu pedir para vir com um lado aplanado. Daí economiza um tempo porque as minhas máquinas não são de uso industrial. Mas para mim aqui definitivamente não vale a pena porque o serviço que a madeireira faz aqui é muito porco. Tá? Então não vale a pena. Após retificar uma madeira seca, ela pode voltar a torcer? Sempre. Tá? A madeira é um organismo vivo. Tá? Querendo ou não, se você entender isso, vai mudar a sua percepção. Tá? Ela sempre pode torcer. Um móvel feito depois de 20 anos, se ele mudar de ambiente, se ele mudar muito o teor de umidade do ambiente, por exemplo, ele pode sofrer alguma torção, algum empenamento. A madeira sempre trabalha. A vida toda da madeira ela vai estar trabalhando. Tá? Tem madeiras que trabalham menos, tem madeiras que trabalham mais. E às vezes é melhor você fracionar uma tábua em várias ripas e colar um painel do que usar uma tábua de 30, de 20 centímetros, porque a tensão na madeira é liberada quando você corta e a tendência do empenamento é menor. Mas a madeira trabalha a vida toda. Isso é uma coisa que você não pode deixar de levar em consideração. Ó, comentário do Luiz aqui sobre vídeos focados na realidade de conhecimento e de ferramentas também. Exatamente isso que eu faço nos vídeos, eu sempre tento... Na verdade, agora eu vou diminuir um pouco isso, tá? Porque eu acho que eu já fiz vídeo com adaptação suficiente para todo mundo conseguir entender que dá para fazer com menos. Eu já mostrei, já provei isso, ainda vou fazer alguns vídeos mais simplistas, digamos assim, do ponto de vista ferramentas, mas a tendência é que com o tempo eu comece a usar o que eu tenho disponível aqui. Então muitas vezes eu deixo de usar uma plana, deixo de usar uma desempenadeira, um desengroço, para mostrar que é possível fazer de outro jeito. Agora eu vou fazer isso um pouco menos, porque eu acho que eu já consegui mostrar e provar isso em quantidade suficiente para que as pessoas consigam entender. Mas sempre vai ter alguma outra coisa que eu vou tentar focar mais na didática, mais nas limitações do que usar todos os recursos que tem para facilitar o trabalho. Vai ter uma série de construção no terreno novo? Vai. Possivelmente vai, só que eu não sei quando. Eu estou na fase de projeto agora. Para quem não é membro do canal, eu estou para construir uma oficina nova. Não sei se isso vai ser no ano que vem, eu espero que seja, ou no próximo ano, mas eu estou para construir uma oficina nova. Com essa ideia da aposentadoria aí, a ideia é construir uma oficina nova que sirva de estúdio para gravação. Então eu quero ter um lugar que me permita gravar meus vídeos sem ficar tropeçando no tripé, ou sem ficar tendo que pendurar câmera em armário, em parede, com fita de um lado para o outro, para conseguir ter um espaço que me permita pelo menos fazer os vídeos de uma forma mais confortável. Então eu quero construir uma oficina nova e possivelmente sim vai ser documentada a construção dessa oficina e eu espero que isso seja no ano que vem. Não sei se vai ser possível ainda, mas a ideia principal, a ideia base é essa daí. Possivelmente vai ser da metade para o final do ano que vem, se isso acontecer no ano que vem, tá? Porque vira o ano agora, logo tem bagunça de férias, começa as aulas, logo é inverno aqui não tem como fazer nada, é uma cidade de bastante umidade. Normalmente os invernos são chuvosos aqui, então impossibilita obras nesse tempo do inverno aí. Qual coletor você indica?
Tem, assim, eu indicava o da Ferrari porque ele era um custo-benefício bom, só que agora tá vindo com a turbina, com a hélice de plástico, então passa a ser uma porcaria. Tá? Essa que é a verdade. A turbina de plástico em coletor de pó não compre, porque a questão não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Tá? Um dia vai quebrar, um dia vai folgar o eixo, um dia vai começar, enfim, vai trincar, vai dar alguma coisa. Tem um da Maxiva, só que tem que cuidar, procurar a oferta dele, tá? Porque eu já vi ele sendo vendido por R$ 1.500, R$ 1.700 e às vezes ele tá por R$ 2.500, R$ 2.800, então tem que cuidar. Tem um da Maxiva e tem, eu acho que um da Haase também, que é todo de metal, mas eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois para poder dizer esse é melhor ou aquele é melhor. Tem cupom daqueles grampos hoje? Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Pera aí. Ó, deixa eu passar para vocês. Para quem não conhece, tem um grupo no Telegram onde eu divulgo quase que todos os dias, na verdade está sendo todos os dias, cupons de desconto, principalmente do Mercado Livre, às vezes da Amazon, às vezes da loja do mecânico, daí depende da disponibilidade. Tá? Quase todo dia tem cupom. Hoje de manhã tinha cupom, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje de manhã tinha cupom, deixa eu dar uma olhada, tinha cupom de 20% e 15% no Mercado Livre, tá? Que eu publiquei hoje de manhã no grupo lá. Então quem tiver interesse pode dar uma conferida, escaneia o código aí, tem na descrição aqui da live, tem o link também do grupo, e assim, ó, não é grupinho para ficar enchendo o saco de ninguém, tá? Eu sei que muita gente aí já participa de grupos de oferta e é uma encheção de saco porque eu já participei desses grupos e o pessoal só posta merda lá dentro, essa aqui é a verdade. O meu grupo não é assim, tá? Quem participa pode confirmar isso, pode comentar aí no chat até se achar pertinente. O meu grupo, primeiro, ele não é gerenciado por inteligência artificial, sou eu que gerencio pessoalmente tudo que é publicado no grupo, tá? Não é um robozinho que fica postando porcaria lá dentro, e eu foco em desconto, em oferta de verdade. Eu só boto no grupo lá algo que eu também compraria, além dos cupons de desconto. Então muita gente economizou pra caramba, principalmente Black Friday, foi muito bom esse ano, teve desconto excelente lá para comprar coisa no Mercado Livre, desconto de R$300, R$250, em ferramenta aí que custava 2.000, consegui comprar por 1.600, 1.800, então teve bastante coisa interessante. Então se você quer economizar para comprar ferramenta, tá o link aí na tela, propagandinha básica, né? Afinal de contas, se eu vou parar de trabalhar, eu tenho que tirar o leite das crianças de algum lugar. Quem participa lá no grupo pode confirmar, é grupo para você economizar dinheiro, tá? Não é grupo para encher o saco de ninguém. Hoje tinha cupom lá e eu acho que de tarde vai ter de novo, tá? Se seguir a lógica dos últimos dias aí, eu acho que vai ter de novo aí no decorrer da tarde. Veremos. Eu ganho comissão das vendas que eu faço, então a comissão que eu ganho ela é consequência de um trabalho bem feito. Eu sempre tive isso como um mantra para mim. Então, o que você ganha com o seu trabalho é a consequência de você fazer o seu trabalho bem feito. Então eu não foco no dinheiro que eu vou ganhar. Eu foco no problema que eu vou resolver para quem está ali naquele momento. Então, nesse grupo, o problema que eu resolvo é o preço. Eu tento dar o melhor preço possível. Eu não, na verdade, eu tento procurar o melhor preço, a melhor condição, a melhor oportunidade para a pessoa adquirir a ferramenta. E, em consequência, eu acabo ganhando uma pequena comissão de cada venda que eu faço através do grupo ali. Então, o meu trabalho bem feito, ele se reverte em renda para mim. É isso que eu sempre foco. E eu acho que é por isso que dá certo. Quando você foca em ajudar os outros e não em explorar os outros, as coisas funcionam de forma mais coerente e tudo se converge para te ajudar, digamos assim. Daí chame como quiser. Se você quer chamar de conspiração, de destino, de não sei o que, chame como quiser. Eu chamo de trabalho bem feito. Então é basicamente assim que eu encaro as coisas. Ó, o Elton veio buscar coisa do bazar aqui, aproveitou para conhecer a cidade. Para quem não conhece, a minha cidade aqui, Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, tem o segundo Natal, programação de Natal mais famosa do Rio Grande do Sul. Tem o Natal Luz de Gramado, que é turístico, que é falado em todas as mídias, mas de uns 2, 3 anos para cá, o pessoal, principalmente da capital, de Porto Alegre, está preferindo vir aqui para Dois Irmãos do que ir para Gramado, pela questão do custo envolvido, pela questão de ser uma cidade de interior, né, mais calma um pouco, mais prático de fazer as coisas, digamos assim. Então o pessoal aí tá optando por vir aqui, tem uma programação bem interessante. Se vocês forem sair aí de outros estados para fazer turismo no Rio Grande do Sul, o que eu recomendo para você é fugir do eixo ali Gramado, Canela, tá? O Rio Grande do Sul é muito maior do que isso e, na verdade, os pontos turísticos divulgados como sendo os principais nem sempre são os melhores para o turista, tá? São os melhores para o comércio da região.
Tá? Falando de turismo de verdade, quem já saiu passear para outros estados, para outras regiões, sabe que tem que fugir um pouco do padrão, porque nem sempre o padrão é o que é bom de verdade. Ó, mais um aqui participando de Sorocaba, se eu não me engano já tinha gente antes lá de Sorocaba também, ou do interior de São Paulo, não me lembro. Por falar em São Paulo, espero que no próximo ano eu possa ir na Mega Feira de novo. Para quem não sabe, Mega Feira de Robismo, tem vídeo no canal onde eu mostrei como foi a Mega desse ano. É bem interessante, para quem gosta de marcenaria, principalmente não profissional, é uma feira interessante de participar. Vai ser... deixa eu conferir as datas aqui, pera aí. Deixa eu abrir meu calendário aqui. Vai ser em julho, no dia 3, 4 e 5 de julho. Tá? Quem não for de São Paulo aí, da capital, e quiser se programar para ir, 3, 4 e 5 de julho de 2026 vai ter a Mega Feira. Procura a rede social oficial lá, Mega Feira de Robismo, que tem informações. Ó, comentário do Fernando aqui, dizendo que gostaria que eu compartilhasse o conhecimento sobre abelha sem ferrão. É que, na verdade, a marcenaria, ela veio meio junto, assim, são os dois hobbies que eu tenho, a criação de abelha sem ferrão e a marcenaria. Mas eu não vou misturar os assuntos no canal, eu quero manter as abelhas sem ferrão como um hobby. A partir do momento que eu começo a falar, eu levo as coisas muito a sério e acabo deixando o hobby de lado e vira muito técnico aquilo, acaba virando uma profissão, entre aspas, digamos assim. Então, por isso que eu não vou trazer esse conteúdo para o canal. Mas, modéstia à parte, eu tenho um certo conhecimento bem interessante sobre o assunto aí. Mas não estou muito ativo, digamos assim, na atividade ultimamente, tá? Tenho dado uma maneirada, tirei o pé, como a gente costuma chamar aqui. Você já é famoso a ponto das pessoas te reconhecer na rua? Não, cara, não. Aqui na minha cidade ninguém sabe que eu faço vídeo, tá? Tem um ou dois aqui que acompanham o canal que... eu sei que são da cidade aqui, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, não tenho esse nível de ser conhecido nesse nível aí não, tá? Não tem fama e nem pretendo ter. O lugar que eu fui mais reconhecido, digamos assim, foi na Mega Feira do ano passado, que muitas pessoas vieram cumprimentar e conversar, mas daí é pela questão do ambiente, né, já ser direcionado. Mas o pessoal não me reconhece na rua, e nem é o meu propósito, não. Sim, vai sair vídeo da comparação das planas Wonder e Maxiva. Eu falei isso no vídeo de análise, quando eu puder eu vou fazer. Inclusive nesse projeto que eu disponibilizei recente aí, que vai sair no domingo, que vai ser publicado no domingo, eu usei a plana da Maxiva de novo, para ter o embasamento de uso das duas, e eu espero que seja um dos primeiros vídeos de 2026. A pergunta seguinte já é nesse sentido também, se eu já tenho a opinião de qual é melhor. Não tenho ainda, eu preciso botar as duas na bancada, são muito parecidas as duas planas, tá? Falando da desempenadeira Wonder e Maxiva, são muito parecidas e vai ficar nos detalhes. Tem que botar uma do lado da outra na bancada, analisar detalhe por detalhe, olhar ponto por ponto, e eu acho que o que vai decidir aí no final das contas vai acabar sendo o preço. Tá? Pelo que eu usei das duas, pelo que eu vi das duas, o que vai ser decisivo aí vai ser o preço da ferramenta, e não recurso, e não potência, enfim, me pareceram ser muito equilibradas e muito parecidas na hora de desempenhar a tarefa, quando colocadas à prova. Eu acho que o quesito principal mandatário aí na decisão vai ser a questão do custo da ferramenta. Daí tem que ver como é que vai ser para virada de ano. Virada de ano normalmente aumenta o preço de tudo, né? Vamos ver como é que vai continuar isso daí. Tem gente que tá... Ó, o Alex também tá comentando aqui que quer fazer planilha. Tem um cara que... eu não me lembro o nome dele agora, mas um dia ele me mandou uma planilha. Mandou a foto, a imagem de uma planilha onde ele tinha a lista das ferramentas que ele comprou, quanto ele conseguiu de desconto, quanto ele pagou de frete, tinha uma planilha bem organizada lá. Eu não faço isso porque, sinceramente, se eu fizer isso, quando eu olhar o somatório total lá no final, eu não vou ficar muito contente com o número que eu vou ver. Então eu não faço planilha. Eu também não recomendo que faça. É melhor você ir vendo as coisas parcelado do que ver o montante total. Vamos ver aqui a pergunta do Kleber. Kleber Ferreira. Ricardo, você recomenda uma plana desempenadeira ou um desengrosso para quem está começando e não tem nenhuma delas hoje? Então, eu comprei primeiro o desengrosso. Tá? Eu acho que a maioria das pessoas compra primeiro o desengrosso. Qual que é o problema? O desengrosso você aplana, mas você não deixa você não consegue fazer o ângulo perfeito entre as faces e bordas, por exemplo. Então ela vai ficar aplanada com faces opostas paralelas, mas nem sempre dá esquadro entre essas faces, a menos que você faça um gabarito para desempenar a madeira no desengrosso.
E o fato de não ficar com o ângulo perfeito, muitas vezes atrapalha na colagem. Então sabe aquela colagem que você vai fazer e fica uma fresta e você tem que ficar lá botando força no grampo para ele conseguir puxar a madeira e juntar, fazer a colagem? É mais ou menos isso. Quando você tem só o desengroço, é isso que acontece. Mas eu comprei primeiro o desengroço. Não me arrependo, porque eu não tinha nenhuma plana, não tinha condições de fazer muitos projetos e serviços que eu queria fazer. Então me serviu, mas eu compraria hoje, com a experiência que eu tenho, eu compraria primeiro a desempenadeira. São ferramentas que acabam se complementando. No desengroço você consegue desempenar, se você faz um gabarito para isso. Na desempenadeira você não consegue desengrossar. Tá? Mas pensando de uma forma geral, a maioria dos projetos que a gente faz é com ripa, com peça estreita, com peça pequena, de até no máximo aí 10 centímetros, por exemplo, e você vai juntando, colando, fazendo painéis. Então nesse caso, se você desempena e tem uma serra de bancada, você consegue fazer a face oposta paralela usando a serra de bancada. Então eu compraria primeiro a desempenadeira, hoje, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, porque eu saberia me virar muito bem com a desempenadeira e a serra de bancada. E daí o desengrosso viria depois. Mas são ferramentas que se complementam e que, se você puder ter ambas, sim, vale muito a pena. Mas daí é uma questão de você avaliar. Se você quer montar daqui a pouco um gabarito para desempenar a borda, por exemplo, na serra de bancada, e daqui a pouco uma face mais larga um pouco no desengrosso com um gabarito, e depois, quando você pode, comprar a desempenadeira. O fato é que a desempenadeira que a gente tem no mercado, a maioria é de 15 centímetros, então você fica limitado ao tamanho que você trabalha, né? De 15 centímetros de largura no máximo. Mas é uma ferramenta bem interessante. A partir do momento que você faz os primeiros projetos usando uma desempenadeira, você percebe o quanto a sua madeira não estava bem aparelhada antes, quando você tinha só o desengrosso. Então, no meu caso, comprei primeiro o desengrosso, depois, quando eu comecei a usar a desempenadeira, eu percebi os problemas de esquadro que eu tinha e eu percebi que as dificuldades que eu passava era justamente porque a minha madeira não estava devidamente aparelhada. Ela estava aplanada, mas não tinha o ângulo exato entre face e borda, por exemplo. É uma análise bem crítica e bem complicada de se fazer, mas, como eu disse, hoje compraria a desempenadeira primeiro e me viraria com a serra de bancada para fazer a face oposta da madeira. Deixa eu ver o que tem aqui, voltando aqui. Comentário da Márcia. Morando no litoral, acho que eu troquei a ordem dos comentários aqui, não tem problema. Mas tem o comentário aqui do Maurício e o da Márcia aqui, morando no litoral. Se eu usar um desumidificador em um quarto médio para deixar a madeira verde secando, vai dar ruim? Eu não sei se vai ter a eficiência necessária para você secar a madeira. Daqui a pouco você fazer um secador de madeira solar numa parte aberta do seu terreno, do seu pátio, sei lá, em algum lugar que pega sol a maior parte do dia, seja algo interessante de se pensar. Mesmo no litoral é capaz disso funcionar de forma adequada. Daí tem que pesquisar. Tem umas imagens de caixas, digamos assim, para secagem de madeira com o calor do sol, que são uma estufa, por exemplo, com ventilação forçada, que eu creio que devam funcionar muito bem. Mas eu não sei a questão do litoral, porque é uma situação bastante complexa, né? Muita umidade, principalmente se são regiões mais próximas do mar. Então, às vezes mais afastado não é tanto, mas mais próximo é bem complicado. Eu acho que, infelizmente, só gastando dinheiro para testar, tá? Não tem como uma teoria chegar a uma conclusão sobre isso. Estou querendo comprar um tico-tico da Bosch e uma tupia da Makita. São boas compras? O que eu vou te dizer? Ó, não compra tupia que não tem controle de velocidade, controle de rotação, porque você vai ter problema para a grande maioria das usinagens que você vai fazer. A tupia sem controle de rotação ela é boa só para fazer acabamento de borda, quebrar canto, arredondar canto, fazer chanfradinho nos cantos aí. Mas se você quiser fazer uma canaleta numa tábua de corte com uma tupia sem controle de rotação, você já sofre muito problema de queima da madeira. Então você já tem que cuidar muito mais, você já tem que fazer um passe extra de limpeza. Então a dica que eu te dou é: não compra tupia sem controle de rotação. Ela serve sim para alguns propósitos, para usinagens mais brutas, mas quando você quer um acabamento sem queimar madeira, ela começa a ficar complicada. Já a tico-tico, eu não sei te dizer esse modelo em específico, só pesquisando agora, mas em teoria, ferramentas da Bosch tendem a ser boas. Porém, tem um custo de manutenção maior, tem que levar isso em consideração também, caso você pense nesse tipo de aspecto a médio e longo prazo. Vamos lá, eu quero fazer uma tábua de carne com uma gamela embaixo. Qual a dica para usar
Qual a dica para usar apenas madeira e não colocar trilho de correr? Seria fazer uma canaleta na lateral com macho e fêmea? É, tipo um suportezinho ou algum trilho. Pode ser uma canaleta na lateral, você faz um trilho profundo em uma das peças e deixa uma cola, uma guia na outra, por exemplo, para ela deslizar dentro desse trilho que você fez. Com um pouquinho de cera vai ficar bom, deixa uma folga, uma tolerância, porque uma tábua vai ser molhada, vai ser lavada, então tende a inchar um pouco a madeira, por mínimo que seja, mas vai inchar. Então tem que trabalhar com uma tolerância um pouquinho maior para não travar tudo depois, né? Cupins, como você faz para se livrar deles? É complicado, tá? Às vezes eles invadem a oficina ali, já perdi algumas peças de madeira e, cara, não tem muito, tem que ficar de olho o tempo todo. Quando você perceber grãozinho de serragem pequeno em cima de uma mesa, em cima de uma bancada, eu costumo guardar as minhas madeiras em prateleiras, então sempre na prateleira de baixo eu vejo se tem aquela serragenzinha fina, aquelas bolinhas da madeira que o cupim deixa, né, que ele solta. Daí eu já vejo e já fico de olho ali para colocar um cupinicida, alguma coisa, porque é um bichinho complicado e desgraçado. É difícil de você lidar. A hora que eles entram, quando você se dá conta, já comeram metade do estoque que você tinha. Esse tema aqui é interessante, ó, a desempenadeira e desengrossadeira, desculpa, na mesma ferramenta. É uma ferramenta que eu não testei pessoalmente ainda, tem alguns receios em relação a esse tipo de ferramenta, por conta de alguns comentários que eu vi. Mas eu quero comprar uma para testar, para fazer um vídeo para o canal, para mostrar também na prática o que é a real dessa ferramenta, porque tudo que eu falo hoje é baseado em achismos e em opiniões recebidas de outras pessoas, de outros proprietários. Mas o que me parece que vai acontecer? Se você acompanha os vídeos do canal aqui nos testes de ferramenta, você viu que eu sou bastante xarope, bastante chato em questão de regulagem, de ajuste das ferramentas. Coisa que muita gente nem faz, passa a vida inteira fazendo madeira fora do esquadro e acha que, enfim, acha que o problema é qualquer outro, menos a regulagem da ferramenta. Eu não, eu sou muito crítico com regulagem de ferramenta, eu quero que a ferramenta funcione como ela tem que funcionar. O esquadro da madeira que sai, ele tem que sair perfeito. Ponto. Tá? Eu não negocio isso. E o que me parece dessas ferramentas conjugadas é que normalmente eu tenho problemas para regulagem do esquadro de muitas ferramentas. Então pega a saia de bancada, por exemplo, alinhamentos, esquadros do disco ali e tudo mais, com planas, esquadro de lâmina e tudo isso. Eu fiz a regulagem do meu desengrosso, que tinha uma diferença de altura de um dos lados. Então eu acho que, eu tenho receio, eu não acho, eu tenho receio que quando eu regulo a desempenadeira, por exemplo, que fica na parte de cima, pode desregular o desengrosso e vice-versa. Então essa é a percepção que eu tenho. Por isso que eu quero comprar uma para poder testar e ver se isso é um pré-conceito meu ou se isso de fato acontece. Até se alguém tiver a ferramenta aí e quiser comentar sobre isso, sinta-se à vontade também para deixar algum relato, algum comentário aí que possa ter um embasamento de alguém que realmente usou a ferramenta. O que eu estou falando aqui é baseado no meu achismo de ver os vídeos, de analisar as coisas que eu vi por imagens, pessoalmente nas lojas, olhando a ferramenta nova lá e ouvindo de algumas pessoas que usaram as ferramentas. Mas como eu não tenho experiência prática, enfim, é isso que eu penso a respeito desse tipo de ferramenta. Mas me propus já coloquei isso como uma das metas do canal para o ano que vem, adquirir uma, não sei de qual marca, de qual modelo, para poder testar e avaliar isso na prática, ver se realmente isso é coisa da minha cabeça ou se de fato isso vai acontecer. Enfim, veremos. Mas dadas as considerações aí, é uma ferramenta que me parece interessante. Por quê? Ela tem uma largura de usinagem maior, normalmente 26, 25 centímetros. Então isso é interessante porque a desempenadeira avulsa que nós temos hoje, todas elas são de 15 centímetros. E o desengrosso de 30, então eu teria um meio termo entre as duas ferramentas, digamos assim. Mas isso é bastante ilusório porque assim, ó, o que muita gente não entende na marcenaria é que a marcenaria não é feita de peças inteiras, é feita de quebra-cabeças montados com pequenas peças. Então se você precisa de uma tábua de 30 centímetros, não quer dizer que você precisa ter uma peça única de 30 centímetros. Se eu colo duas de 15 eu tenho 30, se eu colo três de 10 eu tenho os 30 também. Então eu encaro a marcenaria como um quebra-cabeça, várias pecinhas, várias colagens, várias junções que vão formando o todo. Por isso que eu não me importo muito com essa largura de usinagem, mas entendo que isso é importante, principalmente para quem faz uma tábua de carne, por exemplo, de 30 centímetros e precisa passar ela depois de pronta em um desengrosso. Então, sim, tem sempre os pormenores da situação. Deixa eu ver aqui a pergunta. Vale a pena usar réguas de compensado coladas para substituir sarrafos?
tendo em consideração a dificuldade de se conseguir madeiras de qualidade desempenadas e aplanadas, o compensado ele tende a ter uma estabilidade maior por conta das chapas serem coladas invertidas, né? Então uma nesse sentido, a outra assim, e depois o inverso vai formando uma espécie de grade, digamos assim. Então ele tende a ter uma estabilidade maior. Tá? Pensando em estabilidade, é algo de se pensar. Qual desengrosso é o melhor custo-benefício? Cara, é difícil de responder essa pergunta, tá, Maicon? É uma pergunta bem difícil de responder. Tem gente que preza muito por marca, tem gente que preza muito por preço. No fim das contas, encontrar uma equação equilibrada é complicado. O que eu levei em consideração quando eu comprei o meu da Maxiva, por exemplo? Eu queria uma máquina que tivesse por detrás a chancela de uma marca com alguns anos de mercado já, que eu sei que não é uma marca que apareceu agora, que vai sumir do mercado em 2, 3 anos e que vai me deixar na mão se eu precisar de peça. Se bem que eu nunca levei isso tanto em consideração, porque todas as vezes que deu problema nas minhas máquinas, eu nunca levei na assistência, eu resolvo o problema por conta própria. Compro a peça, troco, faço a manutenção, faço o conserto do que tem que fazer, e se não tem como fazer, eu acabo trocando a ferramenta. Tá? Mas basicamente é uma pergunta bem complicada de resolver. E o que eu levei em consideração foi o tempo da Maxiva no mercado, e ele era, na época que eu comprei, muito mais barato do que Makita e Dewalt. Tá? Então teria, vamos pegar aqui, Dewalt e Makita é topo de mercado, Maxiva tinha, pelo menos na minha visão, uma marca com vários anos de mercado que não colocaria o seu nome na lama por conta de um produto mal feito, mal acabado, e custava bem menos do que Makita e Dewalt. Então por isso que eu acabei optando por ele. Mas sinceramente, eu compraria um desengrosso daquela... Tem aquela marca Evald, por exemplo, que é da Ismafer ou do Palácio das Ferramentas, não sei quem que vende essa marca aí. Cara, essa semana tava por 1.500, tá? Tinha cupom de desconto, 1.400 e uns quebrados à vista, e eu compraria. Sinceramente eu compraria, porque eu sei que do jeito que eu cuido e uso das ferramentas, ela daria conta. Eu tinha o desengrosso da Wonder que eu usei por 2 anos. Desengrosso muito bom, eu usei ele por períodos de 3 horas, de 4 horas, debaixo de sol de 30 graus, lá no relento, no pátio, aplanando madeira direto, e ele nunca esquentou, nunca desligou, nunca deu problema. O problema dele era que ele não tinha as facas reafiáveis, e isso gera um custo muito alto para a manutenção da máquina no médio e longo prazo. Então eu acabei trocando ele por conta disso. Se na época tivesse o eixo pastilhado para o desengrosso da Wonder, eu teria comprado o eixo pastilhado e não teria trocado de desengrosso. Só que não tinha, e daí eu entrei em contato lá com a empresa que faz esses eixos, eu tinha que desmontar a minha máquina, mandar o meu eixo para eles tirar medida, tirar a parametrização toda, e depois eles me mandariam de volta o eixo novo e o velho junto já, né? O eixo pastilhado e o velho junto. Então para mim não era viável isso na época que eu cogitei essa troca. Mas hoje eu continuaria com ele tranquilamente e colocaria um eixo pastilhado, por exemplo, que daí eu resolvo o problema das facas das lâminas. Então é uma pergunta bastante complicada e tem que analisar muita coisa. Se você quer gastar pouco, se você quer a chancela de uma marca de renome, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração e no final das contas é uma decisão muito pessoal. Você assiste vídeos, você vai somando a informação sobre o tema e em um determinado ponto você bate o martelo. Não, eu acho que por A, B e C, essa aqui é a melhor opção dentro da minha realidade. Então o custo-benefício tem que avaliar também a realidade de cada um. Ó, o Eduardo aqui comentou, não comprem tudo na mesma máquina, tem um Wonder PDD 1500 e estou vendendo porque a construção é ruim, regula uma coisa e desregula outra, aquilo que eu tinha comentado antes. Essa questão aqui eu esqueci de comentar antes, esse negócio de ter tudo na mesma máquina é complicado, porque assim, ó, se estraga uma, você perde as duas máquinas, então tem esse ponto também, né? No caso de ter o desempenho e o desengrosso separado, se estraga uma, você não está a pé, vamos chamar assim, né? Você ainda tem uma máquina para ir utilizando. É uma questão a se considerar também. Depende muito do uso, da situação de cada um, da madeira que você vai utilizar. Então tudo isso tem que ser levado em conta nessas aquisições aí. No final das contas, o que eu indico? Procura 2, 3, 4 vídeos sobre a ferramenta, coloca os prós e contras que você identificou em cada um dos vídeos que você assistiu e no final das contas avalia isso com a tua realidade, com a tua necessidade, que você vai conseguir tomar uma decisão mais consciente e mais coerente dentro da sua realidade. Na sua opinião, para fazer móveis simples como mesa, bancada, cadeira sem acabamento, o que compensa mais? Compensado, pinos ou indica outras madeiras? Busca o custo-benefício. Bom, daí você vai ter que bater perna na sua cidade e descobrir qual é que é o custo-benefício na sua região. Tá? Não adianta eu falar o que é custo-benefício aqui para mim.
Tá? Dependendo do preço que o compensado está na sua cidade, talvez seja inviável. Dependendo do preço que a madeira boa de pinos ou de um eucalipto estável ou de uma outra madeira aí para fazer esse tipo de trabalho esteja, não seja viável. Então você vai ter que primeiro fazer o levantamento do material na sua cidade, na sua região, para você avaliar aquilo que vale a pena. Tá? Mas o compensado é uma opção para muita coisa, o compensado naval, tá? Não me compre aqueles compensados comunzinho de cola branca, porque você vai ter problema. Tá? Eu comprei, as primeiras chapas que eu comprei foi desse compensado de cola branca e ele não dura. Tá? A simples umidade do ambiente começa a deteriorar o compensado, ele começa a soltar algumas, desplacar os cantos ali, as bordas, é bem complicadinho. Então, compensado naval ou a madeira. Tá? São as opções que eu sempre considero quando for fazer os meus projetos, quando vou fazer os meus projetos aqui. Tem dicas para acabamento de compensado? Preenche com massa, em seguida lixa, colar fórmica, fita de borda, depende. Eu gosto de colar na borda do compensado, a borda que fica aparente ali, em vez de fita de borda eu gosto de colar uma tira de madeira maciça. Então eu pego uma madeira parecida com o compensado, uma tirinha de madeira, faço a colagem ali, aparo com fresa rolamentada, eu gosto de fazer essa borda de madeira maciça. Então isso fica mais resistente do que fita de borda, mais durável, mais fácil de você fazer o acabamento e mais fácil até de substituir posteriormente, porque normalmente esses móveis são pintados ou envernizados, então acaba facilitando essa tarefa aí depois. Tenho dificuldade em aplanar, principalmente esquadrejar a madeira. Tem um vídeo, Eduardo, no canal que eu falo sobre isso, tá? Como aparelhar a madeira. Tem lá todo o passo a passo com as ferramentas tradicionais, digamos assim. Eu recomendo que você dê uma olhada lá porque dá um bom norte para quem está tendo dificuldade, para quem está começando aí nessa questão aí de acertar as madeiras por conta própria. Tem um monte de madeiras de janelas com idade de várias décadas, acho que é embuia. A embuia era muito utilizada em móveis e esquadrias de 30, 40 anos atrás, é uma ferramenta bastante utilizada. Inclusive no projeto que vai ser publicado domingo no canal, que os membros já viram antecipadamente, eu usei embuia e uns pedaços de madeira de plátanos que eu tinha aqui, de plátano na verdade, e ficou bem interessante, ficou bem legal, mas a embuia é uma madeira bonita. Queria fazer tábuas de corte, mas temo que sejam madeiras tratadas com algum veneno. Será que tem fundamento? Sim, tem fundamento. E eu não usaria madeira que eu não conheço a origem para fazer uma tábua de corte. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Não acho que vale o risco. Mesmo que não seja uma madeira tratada, mesmo que você faça a usinagem, é muitos anos ali exposta, por exemplo, pega aquelas espumas expansivas de PU, aquilo ali é química pura, estava em contato com a madeira, mesmo que o contato seja superficial, aquilo ali vai impregnar, vai passar um tempo ali trabalhando com umidade, com temperatura e é capaz daquilo ter impregnado na madeira. Pode ter sido tratada com algum veneno anticupim, por exemplo, antifungo, então, cara, não sei se vale a pena. Tá? Daqui a pouco alguma bandejinha decorativa para servir alguma coisa que não vai ter contato direto com o alimento, seja interessante de fazer, mas eu não faria tábua de corte, até porque quando você começa a cortar, a faca começa a aprofundar na madeira ali e se tiver alguma coisa ali dentro pode sair. Não que isso vá ser altamente prejudicial para alguém, depois de tantos anos a tendência é que a evaporação de qualquer produto já tenha acontecido, mas eu não arriscaria. Tá? Seguro morreu de velho, né? Quais as marcas de disco para serra elétrica manual você recomenda e quais evitar? Estou com uma VAP ESC 1500. Cara, o melhor disco que tem para serra circular é da Freud, não tem como pular fora disso daí. A disco, o principal, a marca principal que tem mais qualidade hoje no mercado, eu acho que é a Freud. Tá? Do que a gente tem disponível para todas as serras aqui. Então não tem como fugir muito disso daí. Eu acho que acaba valendo a pena, principalmente se você trabalha com material mais nobre. Então pega o disquinho comunzinho, aquele disquinho de 30, 40, 50 reais que você compra, usa esse disco para você cortar uma madeira que você tem dúvida se vai ter ou não vai ter um prego, uma madeira que tem alguma sujeira, alguma coisa que pode danificar a fiação, e compra um disco bom e usa quando você vai usar um material mais nobre, uma madeira de procedência, uma chapa que você precisa um acabamento perfeito. Então vai cuidando disso daí. Tem um disco comum para usar quando você quer arriscar, digamos assim, quando corre o risco de você perder um dente, a fiação do disco por causa de algum motivo aí que foge do nosso controle, e mantenha um disco da Freud bom, de qualidade, para cortar o material quando você precisa do acabamento mais top do material que você vai cortar. Qual a necessidade de se ter desengrosso e desempenadeira? Que são duas ferramentas com propósitos diferentes. Tá? Uma delas visa tirar torções e empenamentos e a outra visa deixar
faces opostas paralelas entre si. Tem um vídeo muito bem explicado no canal sobre a diferença de desempenho e desengrosso. Dá uma procurada depois, Hélio, que esse vídeo vai fazer você entender melhor as coisas, porque tem um exemplo prático, eu mostro lá como cada uma funciona, o que cada uma faz. Então, se você ainda não viu esse vídeo, tá no canal aí, só vai na guia de vídeos aí que você vai encontrar ele. Eu acho que é um vídeo do começo do ano passado, não me lembro. Mas é um vídeo bem explicado aí que vale a pena você olhar. Eixo pastilhado para desempenadeira serve por R$ 1.900, tá valendo? Cara, é um preço bom. É um preço bom, 1.900, dado que você não precisa ficar se preocupando com afiação, com facas aí, de regular as facas, por exemplo, eu acho que é um preço bem interessante. Eu, antes do eixo pastilhado, eu quero comprar facas de Vidia para testar isso, para ter todos os parâmetros de comparação. Tá, então, eu vou testar a faca normal, que é a de HSS, normalmente, a faca de aço normal. Eu vou testar a faca com Vidia e eu vou testar o eixo pastilhado. Isso aí, mais longo prazo, não pretendo comprar um eixo agora, mas eu quero testar as 3 possibilidades até para poder falar com mais propriedade sobre cada uma delas. Eu acho que a faca com Vidia acaba sendo uma solução intermediária, mas demanda um profissional para fazer a fiação e sempre regular quando você tira para fazer a fiação. Mas 1.900, dada a realidade de hoje do mercado, não é um preço muito fora, não. Antes de finalizar, deixa eu fazer meu jabazinho básico aí para pagar as contas do final do mês. Quem não conhece ainda, quem é iniciante, tá, pessoal? Meu curso não é para marceneiro experiente, não é para quem já está aí remando há tempos na profissão, no hobby, no caso, né? O meu curso é para marceneiro que quer a marcenaria como um hobby e para quem está no começo da empreitada aí. Então, se você tiver interesse, tem o código na tela, tem link na descrição. Se você está começando seus primeiros projetos, se você tem pouca ferramenta, eu acho que é um curso bem interessante para você fazer e que vai te dar um outro norte, uma outra forma de ver as coisas. Então, aproveitar aí os minutinhos finais para deixar disponível para quem não conhecia ainda. Tem muita gente que acompanha o canal aí que acaba não vendo os links, não vendo os detalhes aí nos pormenores do vídeo e acaba nem sabendo o que tem disponível. O curso tem 30 dias de garantia, isso quer dizer que você pode entrar, assistir, se você não gostar, se você não aprender, você tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta, não vou pedir porquê, nem nada disso, não tem questionamento nenhum. Se você não gostar do conteúdo, você vai lá, pede o reembolso e eu aprovo o reembolso assim que eu ver o seu pedido, tá? Normalmente isso acontece no mesmo dia. Então fica aí para quem tiver interesse, quiser dar uma força aí também para colaborar com o canal, com o crescimento. Já que toda a renda que eu estou angariando através do canal, eu estou revertendo em compra de ferramentas. Então, ultimamente está complicado, tem mais caixa do que madeira na minha oficina. Infelizmente, quero mudar essa realidade também. Mas tá aí a propaganda feita já, para quem tiver interesse. Tem o link na descrição também, caso você esteja assistindo pelo celular, é só acessar a descrição da live aí e conferir o link depois, ou nos vídeos do canal também tem, tá, pessoal? Então agradeço todo mundo que participou aí, todo mundo que deixou pergunta, que interagiu. Espero que tenha respondido a pergunta de todo mundo. Se eu esqueci, se eu passei batido por alguma pergunta aí, me desculpa, é que é um pouco complicado de acompanhar todas as informações aí que estão pipocando na tela, mas espero que tenha conseguido responder o maior número de perguntas possível. Agradeço demais a todo mundo que é membro do canal, todo mundo que me apoia aí de alguma forma, seja participando do meu grupo de oferta, seja participando do canal, sendo membro, como inscrito convencional, normal também do canal, comentando, divulgando, ajudando a compartilhar os vídeos. O apoio de todos vocês é muito importante e eu espero poder continuar contando com esse apoio a partir do próximo ano. Agradeço demais a participação de todos, foi muito produtivo e muito bom fazer essa live aqui, não só pelo teste que eu pude fazer, mas principalmente por poder conversar de uma forma um pouco mais dinâmica e mais direta com todos vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima live.